Pessoal, o negócio é o seguinte, a dengue é uma arbovirose. Isso significa que ela é transmitida por artrópodes. Ela é um vírus do grupo dos vírus que são transmitidos pelos insetos. E essa informação é útil para que vocês entendam que a dengue é uma doença típica de ambientes tropicais. Brasil, para quem não sabe, é um país tropical. E também típica da imundície, da falta de saneamento básico e do lixo esparramado de maneira desenfreada por nossas cidades. Então, se você é uma pessoa inteligente, você já entendeu que para combater a transmissão da dengue, a melhor maneira é através de políticas de saneamento e urbanização, de modo que o mosquito não tenha onde se proliferar, de modo que as pessoas não sejam picadas desenfreadamente, principalmente aquelas que vivem em áreas menos urbanizadas, onde existe maior quantidade de lixo e menos intervenção no saneamento das pessoas. Tem lugares que não existe saneamento nenhum. E é preciso dizer o seguinte: nós temos no Brasil um governo que é representante de uma corrente política que é inimiga da urbanização, a corrente política da esquerda que é inimiga de tentativas de urbanizar e civilizar essas áreas que são justamente as áreas mais afetadas por esse tipo de doença aí, pela dengue, por outras pestilências. E é engraçado, porque eles inventam um discurso maluco sobre o racismo ambiental, dizendo que as pessoas mais pobres são, por consequência de serem negras, são mais pobres e aí elas são mais afetadas por tudo, e usam isso para fazer proselitismo político barato, mas ao mesmo tempo não fazem nada para urbanizar essas regiões, para retirar o tráfico e levar a civilidade. Não fazem nada a respeito disso, fazem inclusive para o contrário. Mas eu não vou perder tempo aqui no vídeo falando que o governo emporcalha o país, falando que o Lula é um negacionista que não comprou as vacinas, falando que a imprensa agora está passando pano para o Lula enquanto chamavam o Bolsonaro de genocida. Vocês já sabem disso, né? Eu não preciso repetir toda essa realidade, não tem necessidade nenhuma. Então eu vou falar de uma coisa muito mais importante. A dengue, meus amigos, é um vírus que causa náuseas, dores musculares, perda de apetite, enfim, ele vai enfraquecer o seu organismo e ele é extremamente perigoso justamente para indivíduos com menos de 5 e mais de 60 anos, porque essas são as faixas etárias onde o indivíduo é mais fraco em geral. Então, ele também vai ser igualmente perigoso para pessoas que sejam mais frágeis, mais magras, tenham a saúde muito debilitada e não consigam resistir a um vírus como esse. E o mesmo valia para os outros, valia para o coronas, vale para qualquer vírus. Então, a maior política de saúde pública que existe para lidar tanto com esse quanto com os outros é fazer uma política para melhorar a saúde das pessoas, não focando apenas em doenças, a combater casuisticamente um ou outro vírus. E essa é uma conversa muito difícil de ter, principalmente em âmbito político. Afinal, político adora falar que está combatendo a dengue, está combatendo a chikungunya, está combatendo o Zika vírus, mas não tem a capacidade de chegar e falar: vou combater a obesidade, que atinge uma parcela gigantesca da população e faz com que o povo brasileiro, em média, não tenha capacidade cardiorrespiratória para resistir a doença nenhuma, a intempérie nenhuma. Essa é a grande realidade, pessoal. Nosso povo está ferrado de saúde, está todo mundo gordo, completamente desregulado no seu organismo e não se faz uma política pública em relação a isso. Na verdade, a política pública que existe é de desincentivo à saúde, porque é imposto alto em cima de alimentação para atleta, é imposto alto em cima de equipamento para prática esportiva. E é claro que junto com isso você tem também a corrente política que está no poder incentivando, através de movimentos como body positivity, etc., incentivando as pessoas a serem obesas, a se aceitarem da maneira medíocre que são, e aí se enterrarem num quadro de obesidade, depressão. E aí eu te pergunto,
Quem tem mais chance de sobreviver a um vírus? Alguém que treina, alguém que faz exercícios, alguém que vive ou alguém que está obeso e depressivo e no máximo sai de casa para alguma interação cultural ou social frívola trazida pela mídia? Eu falo de você, gordinho, que fica o dia inteiro no seu quarto comendo salgadinho e consumindo conteúdo estúpido, que no fim de semana sai para ver um show, sei lá, da Luísa Sonza e mamar uma galera num banheiro químico, numa espécie de estádio ou sei lá onde eles façam essas porcarias de shows. Você não vive, né? Você não está vivendo de verdade. Você simplesmente está consumindo conteúdo idiota e vivendo um entretenimento idiota em função desse conteúdo. E aí você vai, chega em casa depois de fazer o banheirão lá com os brothers no show do demônio que for, você chega em casa e vai consumir conteúdo dessa corrente política que está no poder agora, o conteúdo que vai te ensinar que a vida é assim mesmo, que é bacana você se aceitar, comer aí seu donut, mamar uma galera num banheiro químico, como se isso fosse uma coisa boa de se fazer, como se esse estilo de vida fosse legal, fosse saudável. A grande diferença entre nós é que eu espero viver até os 90 anos e você talvez não chegue aos 40. E se chegar vai ser uma coisa triste. Essa é a grande diferença. Então vamos lá, 3 coisas que podem ser feitas a respeito da dengue. Cuidar de saneamento básico, de urbanização e da saúde das pessoas como um todo. Não tratar questões de saúde pública como simplesmente questões que precisam ser remediadas. A gente tem um sistema de saúde que consiste em pegar um problema que poderia ter sido evitado no passado, com as medidas corretas, e tentar remediar de qualquer jeito lá numa UPA, na mão de um médico que vai ter os equipamentos mais inadequados possíveis para resolver esse problema. E aí você tem fila, você tem aquela gritaria, o Gabriel Monteiro entrando pela janela e atormentando o médico que está num plantão de 18 horas. É isso que você tem. Vocês gostam disso? É assim que é para ser o país, por acaso? Tá bom para vocês? Porque se tiver eu vou embora, né? Eu não sei se tá bom para vocês, eu espero que não esteja.